E aí, o que é que eu venho dizendo aqui para vocês sempre? A gente precisa, minha gente, levar segurança para o paciente. Para vocês terem resultados, vocês precisam tratar feridas, o paciente portador de ferida do jeito certo. E olhar o paciente como ele sendo o centro do cuidado, e não a ferida é o centro do cuidado, tá? A ferida não vai ser o centro do cuidado. Não é a ferida que você tem que olhar, é o paciente que você tem que olhar. Quando você olha o paciente, você tem muito mais resultados. E para você olhar o paciente, você precisa. Aí eu tenho que ter segurança, né? Para você ter segurança, você tem que se capacitar. Você tem que entender o que você está fazendo. E aí você vai se capacitar realmente no arroz com feijão, né? No básico lá. Dentro do método a gente faz isso, se capacita dessa forma. E aí, na hora que eu digo para vocês aqui, eu trago para vocês o tema de 3 passos para decidir com segurança o método de desbridamento que vocês vão escolher para aquela ferida, para aquele paciente, para decidir com segurança qual é o desbridamento que você vai fazer. Essa segurança, gente, vocês precisam ter olhando para o paciente. E os 3 passos vai depender completamente do paciente, vocês vão entender. Então, anota aí os 3 passos que vocês precisam entender de uma vez por todas, que vocês precisam saber para vocês fazerem o desbridamento de maneira segura, tá? Olha, aí vamos lá, número 1, anota aí, número 1, avalie os exames laboratoriais. O que é que eu vou avaliar nos exames laboratoriais, Lavínia, desse paciente? Plaquetas, coagulograma, tá? Plaquetas e coagulograma. Vai avaliar. Por que, Lavínia, eu tenho que avaliar isso? Você já, alguma vez na vida, você já fez desbridamento, mas antes de fazer o desbridamento, você pediu o exame laboratorial do paciente? Pediu as plaquetas para poder analisar e avaliar? Pediu o coagulograma para poder avaliar? Isso é sério, tá, minha gente? É muito sério. A gente precisa avaliar, porque o risco de sangramento do paciente é muito alto quando o paciente ele tem algum distúrbio de coagulação e tem plaquetopenia. E, inclusive, nesse caso, é contraindicado fazer desbridamento. Principalmente se você estiver dentro de um ambiente domiciliar. Porque se você estiver dentro do ambiente domiciliar, mesmo que o seu desbridamento não seja cirúrgico, porque o desbridamento cirúrgico com plaquetopenia é muito contraindicado, muito, sabe? Os médicos realmente, eles quando olham os exames, eles fazem, não dá não para levar para a sala, tá? E eles contraindicam. Mas mesmo a gente não se aprofundando tanto, que é um desbridamento que antigamente era chamado muito de desbridamento conservador, né, o instrumental, porque aí a gente não se aprofunda muito, a camada é bem superficial, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente dentro do ambiente domiciliar, porque a gente não tem nenhuma estrutura ao redor que vai dar suporte para o paciente, que causa um sangramento de difícil controle, tá? E sem controle desse paciente. E aí, o primeiro passo é vocês analisarem esses exames. Então, vai precisar entender se o paciente não tem uma plaquetopenia, porque o risco é muito alto, né, de ter um sangramento de difícil controle. Minha gente, quando a gente sangra, né, que é normal no desbridamento sangrar, o paciente ele tem que estar com toda a agregação plaquetária em dia, com todo o processo, né, de coagulação, toda essa fase de coagulação, ok, normal, porque a gente as plaquetas vão chegar lá no sangramento, vão fazer a agregação plaquetária, vão coagular, vão estancar esse sangue e a gente não vai ter risco do paciente sangrar, e a gente não conseguir controlar, tá? Então, a gente vai precisar analisar isso. Por isso que a gente fala das plaquetas, que é essencial as plaquetas no processo de coagulação sanguínea, tá? E aí, quando a gente vê
a segunda questão, né, que a gente está falando aqui, é justamente avaliar os anticoagulantes. Por quê? O paciente que usa anticoagulante, ele tem um risco também muito mais elevado de se fazer esse sangramento de difícil controle. Quando o paciente usa anticoagulante, já está falando o nome, né? Ele é anticoagulação. Ele precisa, por algum motivo, utilizar aqueles anticoagulantes. Ele tem risco de AVC, ele tem risco de trombose, ele está fazendo um tratamento para trombose, alguma coisa desse tipo. Então, ele vai precisar. Ele tem também, ele faz tratamento cardíaco, como Somalgin, né? AS. Então, todos esses anticoagulantes que muitos pacientes usam, a gente tem que ter bastante cuidado de como é que tá. Por isso que o ideal é avaliar os exames que o paciente está utilizando também, esses anticoagulantes. Essa é a segunda coisa, o segundo passo que vocês têm que prestar bem atenção na hora de fazer a anamnese. Por isso, minha gente, que eu digo que a anamnese é muito importante. A anamnese é de uma importância sem igual para o paciente. Como é que vocês não fazem anamnese, não perguntam qual é a medicação que o paciente está tomando? A medicação que o paciente está tomando é essencial. E aí, a terceira coisa, que é o terceiro passo que eu estou trazendo aqui para vocês, terceiro passo, nada mais menos, né? Que você avaliar a perfusão do paciente, se tem irrigação sanguínea, pulso do paciente, ITB, porque no caso de um paciente que tem uma necrose em membro, a gente precisa avaliar, tá? Porque uma necrose em membro dessa, por exemplo, como no calcânio, se ela tiver, como eu disse a vocês em outras lives, se ela tiver estável, sem flutuação, sem sinais de infecção, sem drenagem de exudato, seca, sequinha, pretinha, e não tiver irrigação sanguínea para o local, eu palpar o pulso e fizer a perfusão e não está funcionando, não está bom, não tem pulso, não tem perfusão, então, peraí, né? Este tipo de necrose eu não vou poder mexer. Eu não vou poder fazer desbridamento. Então, quais são esses 3 passos, essas contraindicações para a gente fazer desbridamento? Falta de perfusão, pulso, irrigação sanguínea mesmo para o local, isquemias, tá? Necroses isquêmicas, que são estáveis, né? Que não tem nenhum sinal de infecção. O paciente que faz uso de anticoagulante e o paciente que tem plaquetopenia ou distúrbio de coagulação. Então, algum desses, se o seu paciente tiver, vai ter que fazer com muito cuidado. E aí sim, nesse ponto, vocês entendem que vocês estão avaliando o paciente justamente para vocês terem segurança no que vocês estão fazendo. Então, desbridamento, minha gente, não é assim, é a mesma coisa que eu venho falando para vocês sempre. Vocês pegam o paciente, pegam a ferida do paciente, olha a ferida, olha que está precisando de desbridamento, olha que cobertura vocês vão colocar. Está precisando de desbridamento, vai lá e mete a lâmina pronto para poder fazer o desbridamento. Gente, presta atenção no paciente. Presta atenção no paciente. Olha o paciente como um todo. Quando a gente olha o paciente, a gente vai entender se ele faz uso de anticoagulante, a gente vai entender se ele tem distúrbio de coagulação, se ele tem plaquetopenia, a gente vai entender se ele tem uma ferida isquêmica.